convidar o professor Silon para poder começar, e aí a gente inicia esse nosso papo de hoje. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao Grupo VIA, Estação do Conhecimento, pelo convite, que é um grupo que vem nos ajudando muito, não só a Universidade Federal de Santa Maria, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, mas vem ajudando o ecossistema da inovação de Santa Maria, né? Colaborando no diagnóstico, colaborando na troca de experiências e conhecimento, de práticas, em especial a professora Clarissa, que deve estar nos assistindo, a Mili, que tem nos ciceroneado aí via WhatsApp desde segunda, o Guilherme, que nos levou hoje para assistir, para, enfim, interagir com alguns habitats da inovação aqui de Florianópolis, e meus companheiros aqui, o Geraldo, o Márcio e o Alexandre. Bom, como nós vimos construindo os habitats da inovação da UFSM. Hoje nós temos sobre gestão da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia 2 habitats da inovação, que são 2 incubadoras tecnológicas, a Pulsar e a ITSM. A ITSM é uma das incubadoras mais antigas do Rio Grande do Sul, de 99, e que o ano passado veio para nós, tá? Para a nossa gestão. Enfim, nasceu como um projeto de extensão e hoje é um projeto institucional, como a Pulsar, que teve seus primeiros incubados em 2016. Então, incubadoras completamente diferentes em suas raízes, que hoje têm o mesmo núcleo gestor e os mesmos processos de gestão. A gestão das duas, embora cada uma tenha a sua equipe de gestão, ela é absolutamente igual, ou a gente tenta que seja, e segue alguns princípios, né? A gente acredita e vem trabalhando com esses conceitos que uma incubadora ela tem que expressar o terroir da cidade e da região, né? Como expressar o terroir? Ela tem que expressar aquilo que a universidade, como um habitat de inovação de uma universidade, em que a universidade é mais forte, e não no conceito da universidade, mas no conceito do mercado. Quando nós criamos a Pulsar, nós tínhamos algumas discussões. Se seriam incubadoras setoriais em cada centro ou uma única incubadora. Nós optamos, e eu defendi a ideia, de ser uma única incubadora, que é o conceito que tem se mostrado melhor e que eu defendo até hoje. E a gente olhou para o histórico da universidade, mas na época definir qual seria a nossa área foco era muito complicado, por questões políticas internas inerentes a uma universidade, né, que tem várias culturas dentro de uma universidade, e também, se nós elegêssemos uma área e errássemos, seria muito difícil essa reconversão. O argumento que eu usei na época foi: o mercado nos dirá aquilo que a gente tem que apostar, aquilo que a gente é melhor. E com o tempo, o mercado foi nos dizendo que nós somos melhores no agro. Pelo Centro de Ciências Rurais da universidade, que é muito forte, tem uma tradição, é reconhecido internacionalmente. Bom, que agro nós vamos apostar, né? Agora construindo um projeto de polo do agro, um projeto muito robusto que vai muito além da nossa região, e muito além da área de conhecimento específica do agro, porque o agro precisa da química, o agro precisa da TI, precisa de um centro de tecnologia muito forte, um centro de ciências naturais e exatas. E são esse o extrato que a gente conta como ferramenta para impulsionar esse polo, né? Mas uma incubadora, né, voltando, né, ao estágio anterior de um polo, um parque tecnológico, que é a incubadora, a gente vê ela, obviamente, fornecendo um horizonte, um propósito, né? A pré-incubação trabalha muito isso, mas como um papel fundamental, fornecer conexões. Conexões com aceleradoras, né? Tá aqui sentadinho ali o Aislan, que é CEO da aceleradora criada recentemente em Santa Maria, STARS,
né? Obviamente que uma incubadora de uma universidade federal faz conexão com todas as aceleradoras possíveis e que desejam, com hubs de inovação, com outros ecossistemas. Para quê? Para colocar o seu incubado em evidência, para conseguir as mentorias, para conseguir conexões não só para ela, mas para os incubados, que é muito importante, né, para exemplificar. Um incubado nosso, uma outra empresa muito maior, quis investir nesse incubado nosso e diz, não, nós investimos e para diminuir o custo vocês podem sair da incubadora e vir para nossas instalações. E o incubado, mas nós não vamos, porque vocês só nos conheceram e aceitaram investir na gente porque nós estamos na incubadora. Os nossos clientes nos contratam quando nós dizemos que estamos numa incubadora. Além disso, quando eu preciso de um professor da universidade, ele me atende em primeira linha, porque quem liga para ele é a agência da inovação, é a Agitec, é a incubadora. E criar todo esse ambiente faz parte do papel de uma incubadora. Um outro papel muito importante de uma incubadora é usar a força da universidade, né? E a gente tem buscado usar, além do acesso a laboratórios, mentorias, treinamentos, processos de gestão, conexões com o Sebrae, com vários outros, criando mecanismos internos próprios. Como exemplo, né, quando a gente vê na literatura os editais de ignição, é muito usado Portugal, Espanha. Quando nós voltamos de lá, como vamos criar um edital de ignição interno? Aí o nosso diretor, o professor Hélio, que foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, ele deu a seguinte sugestão: tem os editais FIT, Formação Inicial Tecnológica, né, Iniciação Tecnológica, que a universidade abre diariamente. Vamos criar o FIT Empreende. E nós criamos o FIT Empreende, que funciona da seguinte maneira: a empresa incubada dá o problema. Por exemplo, eu preciso desenvolver um algoritmo que com a câmera multiespectral eu leia a cultura, faça uma recomendação de adubação nitrogenada e ganhe mercado meus concorrentes. É esse o problema da incubada. O professor apresenta um projeto para criar esse algoritmo. A empresa diz, através de alguns mecanismos que a gente criou, esse projeto me serve. E a universidade dá a bolsa de iniciação tecnológica para o aluno, que, sob orientação do professor, resolve um problema da empresa, um problema de mercado. O professor tem a sua publicação em muito mais alto grau, porque parte de um problema real, qualifica a universidade, o estudante se qualifica num problema real, tem muitas outras oportunidades além da universidade em função desse projeto. E a empresa tem um novo produto para oferecer ao mercado. Uma das coisas que a gente foi instigado a falar, né, quanto ao futuro. A gente vê o futuro como nós, como incubadora, como Habitat, investindo cada vez mais em qualidade de gestão, qualidade de processo, qualidade do que nós oferecemos aos incubados. E para isso nós precisamos de algumas coisas, além de melhorarmos continuamente internamente, uma pressão de seleção maior, né? A quantidade ajuda a ter qualidade. E a gente vem trabalhando nisso através de mecanismos de aumentar a boca do funil de pessoas querendo empreender. Nós precisamos de muitas pessoas querendo empreender. Nós precisamos de um ecossistema em Santa Maria mais forte, um ecossistema no Rio Grande do Sul mais forte, e o ecossistema não vai ser mais forte por si só, né, ou por um passe de mágica, até seria bom que fosse. Mas um ecossistema vai ser muito mais forte de acordo com a nossa capacidade de fazer conexões e trazer mais parceiros para o fortalecimento desse ecossistema e também das trocas e daquilo que a gente oferta a esse ecossistema e do reconhecimento que a gente tem.
Então, a gente vem trabalhando em todo esse sentido, né? Para quê? Porque a gente quer formar cada vez mais startups. Hoje nós temos nas 2 incubadoras 24 empresas. Nós começamos com 11, não tínhamos espaço para mais, fomos aumentando o nosso número de espaços. Esperamos chegar até o final do ano que vem com 40 empresas incubadas. Certamente como a maior incubadora do interior do Rio Grande do Sul. Né? Para quê? Poder colocar no mercado empresas mais fortes, mais sólidas e uma quantidade maior. É a maneira que uma incubadora tem de impactar o desenvolvimento da cidade e o desenvolvimento regional. É extravasar extramuro. A incubadora é o sair da universidade de seu interior para atingir, impactar o seu município, a sua região, o seu estado, né? Porque essas empresas a gente espera, hoje nós temos apenas 2 graduados da Pulsar, né? Na ITSM tem uma história aí de mais de 60 empresas graduadas, nós fizemos um mapeamento, né? Mas a Pulsar, que tem 3 anos, tem 2 graduados, e um dos graduados se dividiu aí e hoje gera mais de 300 empregos ao redor do país, então impactando, né? Várias regiões, né? E eu já falei antes, uma outra maneira de impactar é tornar o nosso projeto mais pujante, criando um polo do agro, que na verdade se deriva da incubadora, porque foi o que começou a nos tornar reconhecidos pelo agro, quando, por exemplo, nos chamavam para falar, e diziam assim, não precisa falar das empresas de TI, fala das empresas do agro, que as empresas do agro de vocês são melhores que de outros lugares, ou estão fazendo coisas diferentes. Foi o mercado nos dizendo, olhem para o agro, e as nossas empresas do agro, a maioria não são criadas por agrônomos, por veterinários, por pessoas da área rural. Elas têm bem o perfil de startup, com todas as 5 características aí de startup, mas elas são predominantemente criadas pelo pessoal das engenharias, né, pelos estudantes de engenharia, e hoje também a gente vê um aumento da idade média dos empreendedores. No início eram empreendedores na faixa daí dos 20 e 25 anos. Com o aumento do reconhecimento interno da incubadora na universidade, as pessoas mais idade, mais experientes, os professores, começaram a querer empreender, tanto que na nossa pré-incubação, que está rodando, inclusive hoje com banca lá em Santa Maria, nós temos 3 professores, 3 projetos que têm professores como sócio, inclusive um dos professores foi meu professor na graduação, né? Então a roda começou a girar e as grandes empresas começam a nos procurar, como vamos fazer uma parceria com a incubadora, como vamos fazer a parceria com uma universidade, e essas empresas são em sua maioria do agro. Nós não excluímos empresas de outras áreas, até porque para te ter uma empresa forte do agro, tu precisa uma empresa de TI forte, tu precisa empresas de engenharia forte, enfim, de biologia, né? De empresas que estudem ecossistema, aí não de startups, mas o ecossistema do meio ambiente, né? O ecossistema agrícola, enfim, de várias outras empresas. Nós mapeamos mais de 15 setores, né, como petroquímico, químico, do qual as empresas do agro precisam, biotecnologia, né, e nós também somos muito promissores aí, não como, digo, como incubadora, mas como Rio Grande do Sul mesmo e como país, né, como Brasil, nós podemos ser, temos todas as condições para ser o país líder no mundo em bioeconomia, né, em biotecnologia, por toda a estrutura ambiental que nós temos e estrutura científica e tecnológica e potencial de criação de startups. Geraldo, muito obrigado. Bom, obrigado, professor. E eu vou começar fazendo pergunta. Porque, né, a gente conversava ali, né, o professor perguntou, pô, você está no grupo Nexer e a Unisul, né? Eu estou há 20 anos na Unisul e de
desde 2012 a gente tem desenvolvido, né, sob a liderança do professor Paulo Boff, que é da Agência de Inovação e Empreendedorismo, um trabalho bem interessante dentro desse movimento, porque também a gente, como todos, tem aí uma história aí de mais ou menos uns 20 anos de incubadora, parque tecnológico, agência, NIT, tudo aquilo que todas as instituições de ensino, universidades principalmente, têm nessa trajetória de inovação e empreendedorismo. Uma das coisas que muito nos chamava a atenção era como tratar a questão de relacionamento do tema inovação e empreendedorismo com ensino, pesquisa e extensão. Porque a gente sempre também nós fomos provocados pelo nosso reitor algumas vezes, né, que ele dizia, a gente não quer uma incubadora ou um parque tecnológico do outro lado da rua, né, que é muito comum isso, inclusive na arquitetura, né, urbana das universidades. Está lá o parque e do outro lado está aqui sala de aula, laboratório, né, o que a gente chama de ambientes de aprendizagem. E muito se falou também dessa questão, né, ouvindo o professor Márcio, me veio um filme na cabeça, né, da trajetória que a gente criou para poder chegar no movimento do que a gente chamava lá de transversalidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação e do empreendedorismo. E aí, em 2013, 14, nós criamos um projeto chamado Capilarização e Descompactação da Inovação e Empreendedorismo, porque naturalmente ele fica centralizado na agência. Então, como que a gente consegue sair, né, da agência como foco central da inovação, onde as pessoas buscam a agência, e não mais ser a agência, mas sim o tema, né, inovação e empreendedorismo em CTI, né, Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí, uma das perguntas que eu queria fazer dentro desse cenário, né, que a gente vive hoje de universidades, sejam comunitárias ou sejam privadas, né, e com conexões com o ecossistema, como o professor Alexandre colocou. Além dos desafios que vocês já relataram, quais são os principais desafios internos, né? Porque hoje nós temos alguns desafios internos que são extremamente importantes dentro desse cenário, né? Os professores têm essa dificuldade, muda a gestão, muda tudo, né? A gente sabe como é que funcionam os movimentos de universidades, né? Então, assim, que dificuldades hoje vocês enfrentam internamente que dificulta, né, esse avanço das temáticas de inovação e empreendedorismo? Porque olhando para o ensino da pesquisa e da extensão, a gente tem um trabalho aí quase hercúleo, né, de criar uma nova cultura dentro do ambiente universitário. E eu já vou emendar uma outra pergunta dentro disso, daí o microfone passa uma vez só. Nós temos hoje uma coisa que é bem interessante, né? Nós temos um movimento hoje de um certo êxodo das universidades, né, dos estudantes, um modelo muito diferente de universidades, né, e uma série de provedores de conhecimento, né? Então nós não somos sozinhos os únicos provedores de conhecimento que em algum tempo passado as pessoas buscavam a gente. Com o crescimento dos ecossistemas de inovação e empreendedorismo, também nós não somos os únicos que fazem inovação e empreendedorismo e possuem ambientes. O que faz com que as instituições de ensino superior sejam diferentes e que possam criar esses movimentos de indução dos ecossistemas? Perguntinhas bem boas, né? São as dúvidas que eu tenho na minha cabeça. E são dúvidas que também são nossas, né? E que todos os ecossistemas têm. Acho que uma coisa que teve em comum nas nossas falas, né, é que cada universidade tem o seu próprio ecossistema. Os habitats, eles são só um componente do ecossistema. E, né, pode se dar por ter internamente o habitat, ou no caso da UFSC, como o professor Alexandre muito bem colocou, pela realização de conexões e interações, né? Então, para a universidade, para o empreendedorismo, para a inovação serem cada vez mais fortalecidos na universidade e na cidade, nós precisamos o quê? Que a universidade seja um próprio ecossistema de inovação e empreendedorismo.
E aí nós precisamos da agência, que faz o registro de patentes, faz transferência de tecnologia e, no nosso caso, atua com empreendedorismo. Nós precisamos dos professores da disciplina de atitude empreendedora, que nós temos uma disciplina, é um programa de um professor da administração, do professor Ítalo Minello, que criou uma metodologia, né, e essa treinou os professores, e essa disciplina ocorre em vários cursos da universidade, cursos de graduação. Nós precisamos dos cursos técnicos, nós precisamos dos programas de pós-graduação. E um ecossistema, ele tem várias características, né? Aproveitando um termo que vem lá da incubadora, né? Incubadora de empresas, ela é feita para quê? Tu coloca empresas frágeis, que tu vai fortalecendo, quando elas não estão mais frágeis, tu libera para o mercado. Às vezes, antes mesmo de tu liberar, vem uma aceleradora para tornar ela ainda mais forte, ou quando tu libera ela para o mercado, ela vai para um parque tecnológico, vai para o centro da cidade, enfim. O ecossistema também, quando tu começa a construir ele e ir embora, ele tem que estar sempre em construção, tu tem que sempre cuidar dele, ele tem algumas características. No começo, quando tu tem o gênesis dele, ele vai ser mais frágil. Depois, ele vai conseguir, digamos, até sofrer golpes mais duros e tu, como agência, como universidade, vai poder assumir novos papéis, né? E cada vez ir tornando ele, porque assim como nós vivemos a 4ª Revolução Industrial, num curto espaço de tempo, provavelmente vai ver a 5ª Revolução Industrial que a gente nem imagina, né? Então, um grande desafio é tornar a universidade esse ecossistema em que seja fácil empreender, em que o professor pesquise algo que tenha conexão com o mercado, em que ele aceite facilmente receber uma incubadora para conversar ou para fazer algum teste em seu laboratório. Uma outra característica de ecossistema, que vem lá da biologia, né, onde todos aqueles que compõem o ecossistema vivem em equilíbrio, né, é que ele não tem um dono. O ecossistema tem vários autores, né, e não atores, porque a gente tem que escrever o ecossistema, né, a gente tem que ser vivo nesse ecossistema e proativo para ele ser forte, né. Ele não tem um dono, então, mas cada um de nós tem que conhecer bem o seu papel e ter as ações de acordo com esse papel. E para isso só existe uma maneira, que são as conversas, as conexões e o conhecimento entre cada um conhecendo a realidade do outro, apoiando a realidade do outro e, por vezes, divergindo também, que isso é muito importante, por vezes, né, e nós, dentro da academia, temos que ser muito bons nisso. No dia que nós não formos bons em divergir, nós nos condenamos como academia, até como a própria existência de universidade. E aí vem um outro ponto, a segunda parte da tua pergunta. A universidade precisa uma grande transformação nos próximos anos. Se tu entrares no Google, né, vamos perguntar ao Google, põe lá Google Imagens, sala de aula Idade Média. É igual uma sala de aula hoje. O que o mundo mudou da Idade Média para hoje é absurdo, e a sala de aula continua igual. Então nós vamos ter que romper, e também o modelo em que a gente se formava na universidade e nunca mais voltava, não precisava, a nossa profissão durava 25, 35 anos. Não. A universidade vai ter que mudar os próprios modelos de cursos, de graduação, de pós-graduação, e eu não sei que modelo vai ser esse, porque eu não sou especialista, mas ela vai ter que ter uma conexão com esse egresso e com o estudante o tempo todo, porque o estudante vai ter que voltar para se requalificar, o estudante vai ter que voltar, talvez como empreendedor, para usar outro tipo de serviço que não só a qualificação daquela universidade. Ele vai ter que se conectar, talvez, com o Espaço Maker, Fab Lab,
eventualmente com incubadora, porque ele vai demandar muito mais coisas da universidade do que o que fazia antigamente, que era sentar numa sala de aula e ouvir uma aula teórico-expositiva. Isso, tu pode ter uma aula teórico-expositiva com um prêmio Nobel, só entrar ali no Google nós achamos de monte. Então, esse já é um papel praticamente superado da universidade. Então, nós temos que criar outros tipos de conexões. A aula vai deixar de existir, não sou especialista, mas creio que não, porque a aula presencial ela propicia conexão, mas ela com certeza vai ter que mudar. Se vai ter que ser sala de aula invertida, se vai ter que ser outro formato, não sei. Mas com certeza esse modelo fordista de produção em série, que um senta atrás do outro, de preferência faz até o mínimo de pergunta, para a aula não terminar depois do horário, né? Esse está fadado a morrer e vai ter que ser substituído por outro. O tempo vai mostrar se nós estamos preparados ou não. Concordo, Silon. Essa é uma receita de bolo que, se tu tiver, a pergunta do milhão, essa é complicado. Mas eu... parabéns pela pergunta, muito obrigado, por ela. Até eu tinha anotado aqui para falar em parceiros, Acho que nessa mudança de mindset é muito importante tu ter parcerias, e também um espírito de liderança. Quando nós começamos com o projeto da agência, que teria incubadora, teria várias outras coisas, foi fundamental, eu fui o último do núcleo inicial de criação da gente a chegar na agência, e quando me convidaram, a primeira coisa que eu perguntei foi se tinha o apoio do reitor da Universidade Federal de Santa Maria. Na verdade, perguntei o nível de apoio para ele mesmo. E o professor Burman, que é o nosso reitor, desde da concepção, da ideia, até hoje os projetos futuros, ele apoia fortemente. Eu acho que o apoio de toda a liderança da universidade é extremamente importante. Nós víamos nesse apoio, não da direção da universidade, porque nós temos apoio dos pró-reitores, mas ele precisa ser alimentado. E como que tu alimenta o apoio interno? Com informações e com ações, com o sucesso dos projetos, enfim. Então, o reitor, por exemplo, precisa estar sempre com os números da incubadora na ponta da língua. E a incubadora, eu falo disso como exemplo porque é o nosso caso, tem que dar esses instrumentos a ele. E outra maneira para mudar o mindset interno são parceiros fortes externamente. Porque é muito importante esse contato com a sociedade, porque ela vai trazer uma força externa apoiando a universidade, porque quando o aluno sai da universidade, ele vê um empresário falando bem da universidade, porque tu também precisa mudar o mindset não só do núcleo da inovação e empreendedorismo. Então, quando o professor fala, não tem que ter extensão, isso é extremamente importante, porque o maior insumo do ecossistema da inovação e empreendedorismo é talento. Principalmente habilidades humanas, habilidades sociais, enfim. E se tu não tiver um bom serviço de saúde no município, o talento vai embora. Se tu não tiver um bom sistema de educação básica, fundamental no município, o bom talento vai embora. Então, na verdade, tu tem que interagir com toda a sociedade para te conseguir ter um sistema de inovação e empreendedorismo forte. E, obviamente, no início, tu começa com pequenos apoios, com pequenos parceiros, mas tu vai ganhando soldados. E não esqueçam, nós temos uma grande arma nas universidades, que é a democracia. E quando tu começa a fazer que os alunos das empresas júnior, os alunos das ligas de empreendedorismo, e vários professores sejam teu parceiro, não tem
como os professores não te apoiarem, não tem como os diretores de centro não te apoiarem. Então, hoje, nós vemos um mindset na universidade, não talvez o que a gente sonha ainda, mas a gente vê ele numa constante evolução, uma constante mudança. E agora não falo de governo, né, do governo do Estado brasileiro, mas como diz o artigo 1 da nossa Constituição, o poder emana do povo, pelo povo, para o povo será exercido. Nós vemos uma mudança de pressão da sociedade que exige uma presença maior da universidade. E a própria universidade quer se fazer mais presente. Talvez a gente não saiba ainda quais são os melhores mecanismos, mas nós estamos trabalhando nessa transformação como universidade em conjunto para que possamos impactar mais. E aí é importante que a gente impacte o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, o setor de tecnologia, interaja com as ONGs, com as entidades sociais, com a economia criativa, enfim, com tudo, para que a gente possa mudar o mindset. Se nós interagirmos só com quem faz inovação, empreendedorismo, no conceito que a gente encontra, quando procura lá um conceito em livro, nós não vamos mudar nada, né? Mas a gente precisa interagir com o todo. Eu vou fazer a pergunta, então, em nome do Rodrigo Pocket, que está respondendo a gente lá do Facebook, tá? É para o professor Silon. Nesse trabalho de conexão, vê-se que vocês trabalham muito com inovação, saindo para saber o que o mercado precisa, né? Como o professor Alexandre comentou. Existe um receio ou preconceito das próprias universidades públicas ou particulares em levar o empresário para dentro da sala de aula e assim poder falar diretamente aos alunos o que o mercado espera deles, pela boca do empresário e não do professor? Na prática, a universidade ainda resiste ao privado. Pode comentar, por gentileza. Um abraço ao Rodrigo, ele está me devendo um camarão aqui em Florianópolis, né? É, uma sequência. Assim, na verdade, o que eu vejo, né, é que tem um preconceito de parte a parte, por um desconhecimento ou talvez por uma falta de convívio. Né? Uma das primeiras ações, quando nós começamos a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM, né, que eu fiz foi procurar os empresários da cidade para saber o que eles pensavam, e muito da opinião deles foi usado no nosso projeto. Também fizemos isso internamente na universidade, buscando as pessoas que podiam nos ajudar. Tá? Hoje, nos nossos treinamentos na agência, todos têm participação de empresários. Né? O nosso programa de pré-incubação, que tem um nível de reconhecimento, né, bom no Rio Grande do Sul, 100% dos treinamentos são dados por empresários que trabalham gratuitamente, como voluntário. Todo pré-incubado tem um mentor empresário que trabalha gratuitamente como voluntário. Né? Quando nós começamos, que eu disse que ia fazer esses convites, muitos na universidade diziam que os empresários não iam aceitar. Né? Eu nunca levei um não de um empresário de Santa Maria ou fora de Santa Maria. O que às vezes eles me diziam assim, esse dia eu vou estar em São Paulo, mas eu chego tal dia, eu posso no dia seguinte. Né? Ou seja, o empresário quer ajudar. Né? E em contraponto, muito dos empresários até achava estranho quando eu ligava, porque a universidade não está acostumada com isso. Né? Então, hoje nós temos a seguinte ação: os empresários estão procurando mais a universidade e estão encontrando mais retorno na universidade, e a universidade também está procurando mais os empresários. Nós apoiamos várias disciplinas de empreendedorismo, sendo que algumas delas são dadas dentro do coworking da Agitec.
com certeza, todas as que são dadas dentro da Agitec, porque, né, eu vejo isso rotineiramente, são levados empresários nas disciplinas. A mesma coisa nas universidades privadas, porque às vezes eu dou algumas aulas em outras universidades, né, a gente tem levado empresários. Então, esse movimento está acontecendo. E aí a gente tem que ter várias ações. Quando nós começamos a incubadora, a gente viu que a Santa Maria tinha empresas pouco inovadoras. E aí nós colocamos lá nas nossas normas que poderiam ser incubados setores ou projetos de P&D de empresas existentes. Porque também a universidade não pode querer que o empresário seja inovador e ela não ajudar. Então, o empresário que quer inovar, nós recebemos o projeto dele, o setor de P&D, e ajudamos a montar esse projeto, a criar o setor de P&D. E o difícil foi o primeiro. Depois que nós tivemos o primeiro setor de P&D de uma empresa santamariense que foi para dentro da universidade, várias outras começaram a fazer esse movimento. E a gente espera que esse número aumente e estamos muito receptivos a isso. E temos trabalhado nesse sentido e acreditamos. E uma das maneiras que nós fomentamos isso, treinamento da pré-incubação, que normalmente quem está na pré-incubação é aluno da graduação da UFSM, a regra é essa. Nós começamos a fazer treinamentos dentro das empresas, porque o aluno, o estudante, o professor, ele precisa sair de dentro da universidade. Isso começou a impactar fora da cidade. Nós fazemos várias avaliações dentro da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, que sempre foi uma apoiadora nossa, e até o fato de nós levarmos, quando nós fizemos uma banca, e hoje está tendo banca de plano de negócio do Canvas, do Canvas, do modelo de negócio, de 7 startups do agro lá, e as 3 pessoas da banca são de mercado. E isso ajuda também muito o nosso projeto, porque o empresário vê 2 coisas. Uma, que os projetos são de qualidade, têm boas ideias, e ele vê que ele pode ajudar. E como ele quer ajudar, a gente acaba conquistando mais um apoiador. Tanto que as nossas bancas têm 3 pessoas, 3 avaliadores. O que eu faço? A gente faz quando elabora o convite. 2 experientes e um que a gente dá uma espécie de um mini feedback, assim, a gente fornece subsídios para ele que é inexperiente. Então, nós começamos com 12 e hoje estamos com mais de 40. Porque a gente também, é nosso papel, dar os mecanismos. Se ele quer ajudar, então vamos ser ativos e dar insumos. Então, a gente conseguiu ter uma velocidade com o tempo muito maior nos 2 sentidos. Tanto do empresário para a universidade, quanto da universidade para o empresário. E aí, quando eu digo empresário, não é só o empresário de startup, do setor tradicional, do agro, enfim, de todos os setores. Aproveitando a pergunta anterior do mindset, o homem é movido muitas vezes porque ele vê outros atingirem objetivos. Uma coisa que ajudou muito a mudar o mindset na universidade foi quando os estudantes começaram a ser premiados. Quando a empresa que fez convênio com a universidade começou a ter notícia na cidade que ela aumentou o faturamento. Quando o incubado troca de carro, enfim, tudo isso vai ajudando, estimula, porque nós temos uma mentalidade que só funcionário público ganha bem, Não, os incubados têm carros muito melhores do que os professores da universidade. Então, começa, então não preciso ser professor da universidade para ter um bom futuro profissional. O que acaba acontecendo? Que aquele que tem talento e desejo de ser professor, vai ser professor. Não aquele que quer ganhar bem, Aquele que tem desejo de ser empresário, ele vai ter todos os mecanismos
dentro da universidade. Quando eu digo dentro da universidade, não é só a universidade que supre isso, né? É a universidade, todo o ecossistema da cidade que supre isso, né? Mas em conjunto com a universidade, em que, se tu vai ser professor, se tu vai ser profissional liberal, se tu vai trabalhar numa grande empresa, numa pequena empresa, numa cooperativa, ou se tu vai ter a sua própria empresa, passa a ser uma escolha pessoal, porque a universidade ajuda, né? E, obviamente, como o professor Alexandre falou, ela não vai dar tudo, né? A pessoa vai ter que correr atrás, mas ela vai fornecer um rol de experiências e de possibilidades que vai permitir tu escolher e tu ter sucesso naquela que tu escolhe. Muito obrigado. Eu adoro fazer esse papel, porque a gente aprende bastante, né? É um privilégio, agradeço a equipe do VIA por estar por nos fazer esse convite, a todos que estão aqui presencialmente aqui no EGC. Quem nos acompanhou pela internet, eu devolvo para a Mili, da equipe do VIA. Muito obrigado pelos professores por estarem conosco.